Olá, graça e paz. É uma honra poder estar aqui para continuar nossos estudos sobre as bem-aventuranças. Essa carta magna, a constituição do reino de Deus, compartilhada pelo nosso Senhor Jesus, nosso Mestre Jesus. Quanta riqueza, quanta profundidade, revelação estão misturadas nessas verdades do reino de Deus. E eu tenho certeza que ela tem impactado a sua vida, como tem impactado a minha. Eu tenho certeza, porque a palavra de Deus ela é viva e operante. E todas as vezes que nós nos expomos à palavra de Deus, alguma mudança vai acontecer. Ela vai mexer ali dentro, como uma espada, né? Ela vai ali e corta. A palavra de Deus corta entre a alma, suas emoções, aquilo que é humano. E ela separa aquilo que é espírito e te traz um discernimento, um jeito de ver esse mundo natural, baseado na visão do espírito. Então, continue comigo. Nós estudamos 4 bem-aventuranças e agora nós vamos estudar as 4 restantes. Hoje nós vamos ler o livro de Mateus, capítulo 5, verso 7, que fala assim: bem-aventurados, felizes são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A misericórdia é algo tão poderoso, é uma qualidade do nosso Deus, do reino de Deus, mas ela não é muito popular nos dias de hoje. Na época de Jesus, o Império Romano estava ali dominando e eles diziam de que a misericórdia era a doença da alma. Eles entendiam de que misericórdia era para os fracos, era algo terrível. Que se você fosse muito misericordioso, você só ia atrair coisas ruins para você. Que na verdade você tem que dominar. Aí vem Jesus, numa época onde o governo romano fazia essa lavagem cerebral nas pessoas. Jesus vem, se assenta no monte e começa a ensinar sobre a importância de ser misericordioso e que os misericordiosos vão alcançar misericórdia. Uau, que coragem do nosso Mestre Jesus de encarar o império, as ideais do Império Romano, do que governava, né, naquela época. E se Jesus deu importância à misericórdia, é porque isso é algo profundo, algo tremendo. Nós precisamos ter essa característica do reino de Deus ativa em nós. Então vamos começar a falar sobre essa palavra misericórdia. No grego é a palavra elimon, e ela significa compaixão na prática. Olha só, é uma compaixão em ação, bondade em ação. Nós entendemos que ela não é apenas uma teoria e ela não é apenas um sentimento. Muitas pessoas confundem a misericórdia com pena. Vou te explicar a diferença entre simpatia, o dó, empatia e misericórdia. Okay? Nós precisamos entender isso para que a gente possa mergulhar a fundo o que a misericórdia verdadeiramente é. A misericórdia ensinada por Jesus. Então vamos imaginar uma situação em que uma pessoa ela perdeu o emprego. Nós vamos usar um exemplo para que você possa entender isso, esses conceitos. Um amigo seu perdeu o emprego, chegou para você e falou assim: nossa, eu acabei de ser demitido. A simpatia, o dó, te faz olhar para aquela pessoa e falar assim: ah, que triste. Você sente uma tristeza, né? Um sentimento, uma comoção dentro de você porque o seu amigo está desempregado. Ah, que triste. Então essa é a simpatia ou dó. A empatia é: nossa, que triste. E como você está se sentindo hoje? Me conta, o que aconteceu? A empatia, ela move você do sentimento de dó inicial, de pena, que você sentiu porque o seu amigo agora está sem emprego, e ela te leva a olhar para o outro e falar assim: nossa, e como você está se sentindo? Você já pensou o que você vai fazer? Aí a sua preocupação já saiu do seu sentimento de pena com aquela pessoa e já colocou o sentimento no outro. Então você está sendo empático, você está preocupado com como o outro está se sentindo. Já a misericórdia, ela inicia com o sentimento de pena, de compaixão. Ela te leva a pensar no outro e fala assim: nossa, como você tá? Me conta o que aconteceu, eu tô aqui pra você. E ela vai no amor em prática. Não se preocupe com a sua conta de luz desse mês, porque eu vou pagar essa conta pra você até que você ache um emprego. A misericórdia, ela é a compaixão em ação, na prática. Então, todas as vezes que você coloca numa ação, em algo real, num mover, numa atividade, aquele sentimento inicial e aquela preocupação que você tem com o outro de querer ajudar e de ver o outro bem, e você faz algo prático, você foi misericordioso com aquela pessoa. Interessante, né? E você pode ser misericordioso consigo mesmo. Aconteceu alguma coisa ruim com você está se sentindo para baixo, né? E você fala assim: ah, que pena de mim, nossa, eu não devia ter passado por aquilo. Nossa, por que eu passei por aquilo? E aí você pensa assim: nossa, mas... nossa, como é que eu tô me sentindo hoje? Por causa daquilo. Olha só, a empatia. Você saiu daquele sentimento de pena de você mesmo. Você passou para empatia e falou assim: nossa,
Deixa eu tentar entender o que aconteceu comigo. Você tira um tempo, você tenta entender aquilo que você está sentindo. Por que você está sentindo tão triste? Será que foi alguma coisa que aconteceu no passado com você e está te influenciando hoje? O que você precisa, talvez, identificar? Quais são as suas emoções? Está sendo empático com você mesmo? Está dando tempo de você sentir aquela dor, aquele sentimento? Agora, quando você é misericordioso consigo mesmo, você fala assim, não, eu vou procurar ajuda. E aí, se você estiver sentindo muito mal mesmo, você vai procurar alguém para você conversar, alguém que vai orar com você, uma terapia para você conversar com alguém que possa te ajudar nesse processo. Você fala assim, não, então eu vou lá tomar um banho, eu vou tirar um tempo, eu vou orar. Olha só, eu vou tirar um tempo, ali eu vou orar, eu vou colocar uma música que eu gosto, eu vou fazer aqui uma comidinha que eu gosto de comer, e você começa a investir em você, são atos de misericórdia para você mesmo. Então, misericórdia, às vezes, a gente pensa na misericórdia só para os outros. E quantas pessoas não têm misericórdia de si mesmo? Então hoje o Espírito Santo quer te levar a pensar no sentido completo da misericórdia. Às vezes nós até ajudamos o outro, mas quando nós precisamos nos ajudar para que a gente saia de uma situação ruim e trabalhar ali com o Espírito Santo, para a gente poder ir para um novo nível na nossa vida, para sair de uma situação, às vezes a gente fica ali se martirizando, na autocomiseração. Nossa, por que eu fiz isso? Eu não devia ter feito isso. Fica ali e você esquece de ter misericórdia consigo mesmo também. Já tinha parado para pensar nisso? Isso é uma revelação muito importante para mim e para você hoje. E agora nós precisamos entender um outro conceito. Qual é a diferença da justiça e da misericórdia? Com a justiça, eu recebo aquilo que me é de direito. Com a misericórdia, eu não recebo aquilo que eu deveria receber. Alguma coisa ruim que eu deveria receber. Ou algum tipo de chamada de atenção, algum tipo de crítica que eu deveria receber. Algum tipo de, nossa, mas você não me ouviu! Apontar de dedo. Às vezes a pessoa precisava receber aquilo, mas você foi movido de íntima compaixão daquela pessoa. E você falou assim, nossa, ela já passou por tanto. Você se coloca nos sapatos dela. Você calça os sapatos dela e fala assim, nossa, ela já perdeu o emprego. Nossa, ela já foi envergonhada. Nossa, ela já fez uma coisa que ela não queria ter feito. Ela já está se sentindo horrível. Eu não vou chegar aqui nesse exato momento e vou começar a apontar o dedo. Mas eu te falei, eu te avisei que isso ia acontecer. Nossa, não sei o quê. Você não vai fazer isso. Você vai ser misericordioso. Você não vai dar para aquela pessoa aquilo talvez que ela até merecia ouvir. Né? Talvez ela errou mesmo, ela não ouviu, ela foi cabeça dura. Mas você vai decidir não dar isso para ela. Você vai decidir responder com amor, com compaixão, em ação. Oferecer um abraço no lugar da crítica, oferecer para levar ela a algum lugar que ela precisa ir. Você vai oferecer como eu posso te ajudar, você vai colocar em prática a sua compaixão interior. Isso é misericórdia. Então, quantas vezes nós oramos para Deus, nós falamos, Deus faz justiça. Ao invés de nós orarmos pedindo a justiça de Deus, que a justiça é dar às pessoas aquilo que ela merece receber. Né? Então, se ela merece receber só uma pequena porção, quando você ora por justiça, ela vai receber só aquilo. Agora, quando você ora por misericórdia, oh Deus, tem misericórdia daquela pessoa. Porque eu sei que ela merece receber pouco, mas com a tua misericórdia ela pode receber abundantemente mais. Você pode pedir misericórdia para si mesmo. Fala, Deus, age com misericórdia. Porque a justiça de Deus, ela é imputada a todos. Deus precisa executar a justiça e nós precisamos receber aquilo que nós temos direito de receber, não é? A justiça de Deus é a lei da semeadura. Você semeou, você vai colher. Não é que Deus traz o mal para você, mas é uma justiça. É uma lei do reino de Deus. Agora, com a misericórdia, Deus escolhe dar a misericórdia para quem Ele quiser, para quem pede. Fala, Deus tem compaixão. Ele pode dar misericórdia para qualquer um de nós. Então, nós entendemos o conceito de justiça e de misericórdia. Nós precisamos orar mais por misericórdia. Porque a misericórdia, ela traz muito mais além daquilo que você poderia receber com a justiça. Uma outra coisa linda que nós precisamos entender, de que a misericórdia faz parte de Deus, de quem Deus é. A Bíblia diz que as misericórdias de Deus, elas são infinitas. Deus tem prazer em oferecer, mostrar misericórdia àquele que pede. Então, todas as vezes que eu e você decidimos ter compaixão de alguém e mostrar essa compaixão numa ação, nós estamos sendo os representantes do próprio Deus aqui nessa terra, para a vida de alguém. Olha que coisa linda. Às vezes nós pensamos que nós precisamos ter o microfone na mão para falar coisas importantes, para defender uma causa. Às vezes pensamos que nós precisamos ter o nosso nome nas mídias sociais para ter um grande alcance, para que a gente faça diferença na vida de alguém, não é? Mas no reino de Deus, todas as vezes que você mostra a sua misericórdia em ação para qualquer pessoa, tanto uma pessoa dentro da sua casa, o seu filho, a sua filha, o seu marido, os seus parentes, os seus amigos, aos vizinhos, aos estranhos, quem trabalha com você, você está sendo um representante. Você está sendo como Deus para aquelas pessoas. Se Deus pudesse estar em corpo,
diante daquelas pessoas, ele teria misericórdia daquelas pessoas, não é mesmo? Então, quando você decide ter misericórdia daquelas pessoas ali, você está se posicionando como o próprio Deus para aquelas pessoas. Olha que coisa mais linda, que honra! Que honra é ser esse representante do Pai nessa terra. A misericórdia, ela é o ministério de Deus para os que sofrem. Mas aí você fala assim, mas os que sofrem estão lá na África, passando fome. São as pessoas de rua. O sofrimento, ele pode ser medido em vários níveis. Às vezes, o seu filho fez uma decisão errada, está cheio de problemas. E você, às vezes, acha que ele tem que receber um castigo para ele aprender a lição que ele tem que fazer. Próxima vez ele vai ver, ela vai ver. Deixa ela aí, deixa ela sofrer para ela aprender. E essa pessoa, o seu filho, a sua filha, ele está passando por uma situação onde para ele e para ela o nível de estresse pode ser imenso. Devido à sua idade, devido ao nível, né, da caminhada dele, criança, adolescente, jovem, adulto. Talvez para eles aquilo seja um nível de estresse. Eles estão tendo que processar. E nós olhamos, que besteira, coisa de criança, adolescente. E nós desprezamos e não agimos com misericórdia. Todas as vezes que eu ensino, eu peço para o Espírito Santo estar indo aí onde você está e fazendo a revista no seu coração. Essa é a minha oração todas as vezes. Eu não quero só falar palavras aqui e que não é efeito, porque a palavra de Deus, ela vinda do céu, ela tem efeito. A Bíblia diz que quando a palavra de Deus sai da boca de Deus, ela sai, faz o que ela tem que fazer, cumpre o propósito para qual ela foi enviada e nunca volta para Deus vazia. Então a palavra de Deus, ela tá ali, viva e operante, como eu disse no início, trabalhando. Então deixa essa palavra entrar em você. Às vezes, com o nosso cônjuge, nós não temos a compaixão. Mas ele já deveria saber. Ela já deveria saber. Nos colocamos numa posição endurecida, enrijecida. E às vezes não agimos com misericórdia. Assim como também com os nossos amigos, com os nossos pais, com as nossas pessoas que nós trabalhamos, com os nossos líderes. Nós às vezes falamos, não, mas eu não esperava isso. Nós colocamos expectativas nos lugares errados, às vezes nas pessoas erradas. E na hora que nós precisamos mostrar a compaixão, nós queremos justiça, nós nos endurecemos. Então todas as vezes que você decide demonstrar compaixão a alguém, você está sendo um representante do próprio Deus nessa terra. Esse é um ministério. É um ministério para os que sofrem. Então, às vezes, o sofrimento pode ser apenas algo simples, que você pensa que é simples para uma criança ou para um adolescente. E a criança ali está se debatendo. Ai, mãe, a mãe, você não sabe. A imaturidade do cérebro. Essa situação que a criança entra do cérebro de sobrevivente dela e ela começa a se debater e você quer bater, você quer colocar de castigo, você quer ensinar algo que o cérebro não está naquele momento preparado para receber, não é? E às vezes assim também nós fazemos com o adolescente, quando ele faz coisas ruins, a gente fica ali querendo bater de frente para ensinar uma lição, mas naquele momento que a pessoa está endurecida, não adianta você ensinar a lição porque a pessoa não vai aprender. Vai entrar aqui, vai sair aqui. Então às vezes você começa com misericórdia e depois você senta com aquela pessoa e conversa. Olha só que outro nível elevado de cuidar do outro. Você já tinha pensado nisso? De que às vezes no momento da ira, você respira, você se acalma, você lembra da mansidão, né? Espírito manso. Você se acalma e você mostra compaixão. Posso te ajudar? Se você precisar, eu estou aqui. Mesmo você tendo muita coisa para falar e ensinar, você engole aquilo ali no momento, você mostra compaixão primeiro, amor. E aí depois, você conversa com aquela pessoa. Isso é para qualquer faixa etária, da criança ao adulto, ao idoso. Esse é o jeito de nós sermos representantes de Deus aqui, no nosso dia a dia. Não é fazendo, entre aspas, grandes eventos ou tendo grandes ministérios, né? Os 5 dons ministeriais. Se eu não sou pastor, se eu não sou evangelista, se eu não sou... Não é assim, não é assim. O seu ministério do reino, de ministrar ao coração que sofre, é um ministério diário. É um ministério que é aplicável para você e é aplicável para todos aqueles ao seu redor. Deus te chama para ser o representante dele e ministrar aos que sofrem. Tanto aqueles que sofrem, né, o que você possa imaginar, que sofrem pouco, àqueles que sofrem muito, estão passando fome, sofrendo abusos. Então, o nível de sofrimento é sofrimento. Uns estão sofrendo por muito tempo, outros estão sofrendo por pouco tempo, coisas temporárias, transitórias. Mas se você puder ser Deus e aliviar o coração daquele que sofre com a misericórdia, que é a compaixão em ação, você está sendo como o próprio Deus para aquelas vidas. Que coisa linda, não é? Que isso possa te inspirar no dia de hoje. Um outro fator sobre a misericórdia muito maravilhoso é de que as misericórdias de Deus, elas se renovam a cada manhã. Lamentações 3, 22 e 23 diz isso. Elas se renovam. Ou seja, todos os dias você pode receber misericórdia de Deus sobre você e sobre os outros. E no dia seguinte, se você precisar de novo, é como se tivesse resetado, reiniciou o ciclo da misericórdia do Pai. Então, ele tem misericórdia para o dia de hoje, o quanto você precisar. E para amanhã, você fala assim, não, Deus já teve tanta misericórdia comigo, eu não vou hoje. Não, você pode, de novo, como diz em inglês, step into. Você pode pisar de novo nessa misericórdia. E você pode ter acesso
a essa misericórdia. É a própria Bíblia que diz isso. Elas são novas a cada manhã, são novas. Deus vai falar para você assim, não, eu tenho mais. Eu tenho mais para você hoje, não se preocupa. Então, o Ministério da Misericórdia, eu entendo que é um ministério que flui constantemente do Pai. Constantemente do Pai, e flui dentro de nós para que isso seja esse ministério constante, onde nós estamos ministrando a nós mesmos, aos outros, aos necessitados, mostrando essa compaixão em ação. Compaixão em ação, em atos. E eu quero terminar essa nossa aula de hoje sobre misericórdia. Nós vamos falar ainda um pouquinho mais sobre o outro significado da misericórdia, ligado ao perdão. Nós vamos falar isso numa próxima aula, mas hoje eu quero que você entenda o poder da misericórdia de Deus, que é dar a você algo que vem diretamente do coração dele, uma bondade demonstrada sem limite. Deus é um Deus de misericórdia e nós, como filhos e filhas de um Pai misericordioso, precisamos ser também misericordiosos uns com os outros, ser bondosos, mostrar essa compaixão, reter palavras de crítica, de ódio, de ira, né, no momento em que a pessoa ali está sofrendo. Deixar de julgar níveis de sofrimento. Ah, isso sofre pouco, isso não é sofrimento. Nós não temos o direito de julgar aqueles fatores estressantes na vida das pessoas. Talvez para você aquilo não tem estresse nenhum, aquilo não tem problema nenhum, aquilo não te assusta, aquilo não te atrapalha em nada. Mas para o outro, às vezes, é uma coisa assim muito terrível. E aquilo traz ansiedade para aquela pessoa. Então, cada pessoa tem as suas próprias batalhas. E eu quero finalizar a nossa aula de hoje lendo algo muito lindo, que é como um lema, é como um mantra que uma igreja americana, que a gente gosta muito, eu amo muito aqui nos Estados Unidos, eles usam. No final de cada culto deles, eles falam isso. Olha que coisa linda. Aonde você for, quem você encontrar, lembre-se de ser gentil e carinhoso, paciente e gracioso, porque nós não sabemos os fardos que as outras pessoas carregam nos seus corações, nas suas mentes ou nos seus corpos. Nós somos o corpo de Cristo. Lembre-se disso. Todos nós carregamos fardos. Nós precisamos ter essa compaixão, ser graciosos, sermos amorosos e que o Espírito Santo possa te revestir dessa misericórdia. Essa é a minha oração e que seja a sua também. Pai, que eu possa viver a sua misericórdia e que os outros possam viver essa misericórdia através da minha vida. Que eu possa ser capacitada, Espírito Santo, para poder liberar aos outros uma porção de graça, uma porção de amor, uma porção de carinho, quando elas mais precisam. Que eu seja o ministério do Senhor na terra aos que sofrem. Que eu possa ser a representante de Deus nessa terra, amando, perdoando, respeitando o meu próximo, assim como o próprio Pai faria. Eu te abençoo no dia de hoje com essa misericórdia do Senhor, que se renova a cada manhã, que ela seja realidade dentro de você e que ela possa sair de você para os outros também.